Olá, paz e alegria, meus irmãos. Queria passar aqui um pouquinho também nesse vídeo, algum complemento, né? Uma coisa que eu achei interessante sobre a pregação, que nós falamos sobre motivação e disciplina. Eu tenho certeza que esse tema, essa reflexão vai nos ajudar em muitas outras reflexões, né, na comunidade durante o tempo de formação que nós vamos ter. Nós também temos uma inspiração de Deus, né? Deus pedindo para que nós não baixemos o nível na evangelização, na nossa busca, que nós possamos manter esse nível ou até crescer, aumentar, melhorar esse nível de intimidade com Deus, na evangelização, enfim. E nós não podemos. E para que esse nível possa ser mantido ou aumentar esse nível sem diminuir, é necessário disciplina. Não tem como ficar só na motivação. Precisa de disciplina para que o nível não baixe. E nós baixamos muito o nível, né? Eu estava até meditando agora há pouco. Às vezes pessoas que estão motivados, que começam, por exemplo, a pregar a palavra de Deus, quando começam a pregar, se preparam, rezam, vão se confessar para poder fazer uma boa pregação, mas aí depois o nível vai baixando, porque a motivação também baixa. Quando vai baixando a motivação, o nível vai baixar. Mas com disciplina isso se mantém estável. E aí uma coisa que o tempo foi curto, né, para pregação, mas uma coisa que eu achei interessante foi sobre os tipos de motivação. Nós temos a motivação intrínseca, que é aquela motivação que você, quando faz as coisas, faz por satisfação, sem receber nada em troca. Você faz por amor, você faz sem que tenha nada externo em troca. Você tem sim, claro, uma recompensa, mas é uma satisfação, é aquele amor, é algo que vem de dentro. E aí tem a motivação extrínseca, que é aquela motivação quando você faz as coisas pelo desejo de obter algo, uma recompensa, um elogio de alguém, até dinheiro, né? Brinquei algumas vezes quando alguém perguntava, né? Fulano conseguiu fazer isso? A comunidade tinha essa meta, os membros precisavam fazer isso, foi alcançada essa meta? E aí eu brincava dizendo, não foi porque faltava uma motivação, né? Ou seja, no trabalho a gente está todos os dias disciplinado, bate ponto, horário, tudo certinho, porque a gente tem uma motivação externa, né? Tem o dinheiro, essa é a motivação extrínseca, porque a gente vai receber algo. Claro que tem pessoas que passam da motivação extrínseca para a motivação intrínseca e elas acabam fazendo por mais que recebam algo externo, mas elas fazem por amor, por satisfação. Nós precisamos chegar lá. Uma criança, por exemplo, você às vezes até diz, olha, se você fizer isso, se você for para a escola, fizer sua tarefa direitinho, você vai ganhar isso. E ela vai ser motivada, e ela vai fazer. É a motivação extrínseca. Ela vai fazer algo porque sabe que vai ter uma recompensa. Nós precisamos crescer, amadurecer. Não podemos ser crianças mais. Não podemos agir como crianças que sempre dependendo de algo, não. Precisamos aprender a fazer as coisas de maneira gratuita. Precisamos aprender a fazer as coisas sabendo que existe uma recompensa maior. Eu gostaria muito, por exemplo, que a comunidade tivesse dinheiro para pagar os membros para realizarem as suas tarefas, porque as coisas iriam fluir muito melhor. Mas não deveria ser assim, né? Ou, por exemplo, se nós tivéssemos, né, pagando todos os membros para poder as coisas, a evangelização teria muito mais qualidade. Mas como não temos essa motivação extrínseca, aliás, como não temos uma recompensa externa, nem sempre temos, né? Então não se faz. Nós devemos aprender a fazer de maneira gratuita. Então que nós possamos ficar com esse ensinamento. Eu acho que
que ajuda muito se nós conseguirmos colocar em prática esse tema, essa reflexão dessa noite carismática sobre a disciplina, entendendo que nem sempre nós vamos estar motivados, a motivação passa, mas a disciplina mantém o nível das coisas. A disciplina mantém o nível e pode também fazer esse nível ser elevado. E é isso que nós precisamos. Cada membro. Uma coisa que eu esqueci ontem também, um detalhe, foi... Eu comecei lendo, antes da pregação, veio aquela inspiração daquele texto bíblico que eu li logo no início. No final da parábola do semeador, quando fala daquela semente que caiu em terra boa, e aí a semente deu frutos 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. E aí me veio antes da pregação, eu li, mas acabei não tendo tempo de refletir sobre isso. Mas eu fiquei me perguntando, refletindo, por que a semente caiu em terra boa, o terreno é bom. Por que algumas sementes produzem 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1? E eu associei isso ao tema da disciplina, ao tema de ontem. E depende muito justamente de cada um. O terreno é o mesmo, o terreno está lá, a semente pode ser até a mesma. Algumas sementes, aliás, dão um fruto em quantidade, numa quantidade, outras noutra quantidade. Trazendo para a nossa realidade, eu vejo que depende da disciplina de cada um. Alguns podem produzir mais frutos. Lembra que nós falamos que a disciplina, a motivação sem disciplina não traz resultados. Os resultados vêm através da disciplina, que vai gerando motivação. Então, alguns conseguem crescer mais, outros nem tanto, outros conseguem dar 100%. Depende da disciplina. Alguns vão dar 30%, outros 60%, outros 100%. Depende da disciplina de cada um. E essa disciplina de maneira geral, não só disciplina em você todos os dias parar para rezar, não é só dessa disciplina. É disciplina de maneira geral, porque nós servimos a Deus com todo o nosso ser, com o corpo. Nós precisamos, por exemplo, de saúde para servir a Deus. Para dar 100% na obra de Deus, eu preciso também me disciplinar com o cuidado com a minha saúde. E eu me lembrava, inclusive, eu comecei a prezar mais por essa questão, uma vez que eu fui acompanhar um senhor no hospital, que ele tinha sido operado acho que vesícula, e ele entubado, né, já não podia comer um monte de coisa e tudo, e eu vi aquela situação, aquela noite que eu fiquei com aquele senhor, cuidando dele, ajudando, como acompanhante lá, foi muito bom para mim, porque me fez refletir. E aí eu tenho que me cuidar, porque eu não quero, né, ficar assim, eu não quero, eu quero servir a Deus melhor, então eu preciso de disciplina também para cuidar de mim, para cuidar do meu corpo, da minha saúde, para que eu possa servir melhor a Deus e eu poder dar esse 100 por 1 de frutos. Então depende também da disciplina na questão do físico, em todos os sentidos, até para que eu possa rezar bem. Se eu não estiver bem fisicamente, saudável, eu vou ter dificuldade inclusive na oração. Se eu não tenho uma boa alimentação, se eu não tenho uma atividade física, eu posso dormir na oração, eu posso não ter disposição até para rezar. Ou seja, a disciplina ela precisa ser de maneira geral, isso pode ser exercitado. Mesmo uma pessoa já adulta, é mais difícil, claro, né, criar um hábito de disciplina, mas é possível e exige um esforço maior, talvez. Mas vamos fazer esse esforço para não baixar o nível. Disciplina, cuidando bem da saúde, disciplina para cuidar bem da vida espiritual. Vamos que a motivação seja sempre o foco com a santidade, com o reino de Deus que precisa ser instaurado, que precisa ser vivido. Que essa mensagem possa ficar no coração de cada um de nós. Para que a gente não chegue lá com 50 anos, 60 anos e às vezes não tenha disposição nem para subir uma escada. E a gente talvez vai ter que fazer uma pregação num auditório em que tem que subir uma escada, mas a gente não tem disposição para subir uma escada. Não tem saúde, às vezes, para subir uma escada. Não quero isso para mim, não quero isso para nenhum dos meus irmãos da comunidade. Quero que nós tenhamos disciplina para poder viver bem
a nossa vida espiritual, viver bem a obra de Deus, para poder dar frutos nessa obra de Deus. E que nós possamos, de fato, cultivar essa disciplina e que vai gerar sempre mais motivações, que vai nos dar a graça de nos reencantar sempre pelo Senhor, para que não desistamos, para que nós possamos ser perseverantes. Lembre, a grande mensagem para nós, o resumo dessa mensagem para nós é: não dependemos só de motivação. A motivação passa, a motivação diminui. Ninguém chega longe só com motivação, porque vamos ter momentos de consolação e desolação. Então a gente não vai ficar o tempo todo fazendo as coisas só por motivação. Nem sempre a gente vai estar motivado para seguir. Mas se tivermos disciplina, a gente consegue. A gente vai longe. Sejamos disciplinados, sejamos discípulos de verdade. Um grande abraço fraterno, que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.